Tá, já está gravado. Já está gravando, vou desativar no microfone. Agora é com vocês, gente. Então, vamos começar hoje nossa palestra. Com muito prazer, eu quero apresentar o professor Igor Lima, da Universidade da Brasília, e a palestra é sobre o número de subgrupos cíclicos de um grupo finito. A você, Igor. Ok, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer palestrar para o FAM. Queria muito que fosse presencial, mas acabou que a pandemia chegou. E também aproveito para expressar também toda a minha solidariedade ao pessoal do Amazonas como um todo, especialmente de Manaus, aí, pelos casos recentes mais graves de Covid. Bom, esse trabalho é em conjunto com o professor Martino Garonzi, da UNB, né? Eu fiz quando eu estava, antes de ir para a UNB ainda, durante um pós-doc, e a gente essencialmente classificou alguns grupos, né? Muitos grupos, na verdade, não foram só alguns, usando essa quantidade de subgrupos cíclicos. Então, em todo esse contexto nosso aqui, os grupos são finitos, né? Então, não se preocupem se em algum momento aparecer só grupo ou grupo finito, todos os grupos aqui são finitos. Essencialmente, esse problema, né, ele consiste em estudar uma função que é dada como se fosse essa soma, né? Então, seria a soma se eu pegar uma função aqui, uma função f dos naturais nos reais, que aplicada, né, aqui, nessa ordem de x, né, onde x é um elemento de G. E algumas pessoas estudaram, então, essa quantidade, né, essa somatória de uma função aplicada na ordem. Basicamente, o Amiri também deve conhecer, o orientador dele com o Isaacs, estudou o caso em que você pega a soma das ordens, né? Então, seria a função identidade, aplicada, então, nessa soma de ordens. Outros pesquisadores aplicaram essa função em T sobre φ da ordem, né? E, especificamente, para calcular o número de subgrupos cíclicos, a gente aplica em 1 sobre φ da ordem, ok? O Tarnauciano e o Demetz fizeram o caso T sobre φ da ordem, né? E 1 sobre T também foi bastante estudado. E aí, essencialmente, então, nesse trabalho, nós definimos essa função alfa de G, né? Que pega o número de subgrupos cíclicos dividido pela ordem do grupo. E você consegue ver, então, que essa função está entre 0 e 1, né? E aqui esse φ nosso é a nossa função φ de Euler, né? Que computa para esse número aqui todos os números que são coprimos e menores que esse número. E φ de 1 é 1, né? Bom, ok. Fazendo um caso bem simples daquela função alfa, só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Porque esse slide aqui, não está atualizado. Mas eu vou só atualizar ele aqui um segundinho. Ele voltou, mas pode deixar assim. Aqui nesse φ que está nesse formato aqui, seria a mesma φ de Euler. Esse slide ele não atualizou. Então, a nossa função alfa é 1 sobre a ordem do grupo, né? E o somatório de 1 sobre a função φ de Euler dessas ordens dos elementos, né? Então, esse aqui é o grupo simétrico S3, o grupo de ordem 6 não abeliano, né? E o φ de 1 é 1, φ de número primo é P menos 1, então essa somatória daria 5/6, né? Então, para fazer isso grupo a grupo, isso daria um certo trabalho. Mas usando o GAP, eu não sei se todos vocês conhecem o programa GAP, né? Usando o GAP, uma função bem curta, inclusive, né? Consegue fazer essa conta bem rápido, né? O Garonzi, que é o Martino Garonzi, e o Patassini, eles conseguiram usar essa quantidade de subgrupos cíclicos
para detectar o que a gente chama de ciclicidade, né? Detectar quando um grupo é cíclico. Então, esse tipo de afirmação aqui provada por eles é bem comum, né? Então, você pega grupos de mesma ordem, então, um grupo de ordem N, e você compara com o cíclico de ordem N alguma propriedade. Nesse caso aqui, o número de subgrupos cíclicos. Então, para qualquer grupo de ordem N, né, ele tem sempre uma quantidade maior ou igual que o número de cíclicos do grupo cíclico de ordem N. E a igualdade dá justamente quando o grupo é o cíclico de ordem N, né? Bom, a gente estudou então as famílias que a gente considera da seguinte forma, né? Então, eu vou considerar as famílias de grupos da seguinte forma. O conjunto, esse alfa com F aqui, esse alfa estilizado, digamos assim, né? É o nosso conjunto da nossa função alfa aplicada em G, né? Então, o máximo que esses alfas vão ter para G percorrendo essa família de grupos. Ok? Vai ficar mais claro quais famílias são essas que a gente obteve. E no caso aqui, esse MF, né? Então, quais são os grupos da família que atingem esse máximo, que atingem um valor específico? Bom, então a gente conseguiu nesse trabalho avaliar para todas essas famílias de grupos, né? Em que o máximo, quando eu estou trabalhando com grupos finitos, então o máximo é 1. E quais grupos, né? Qual família de grupos que atinge esse máximo? Então, as famílias de dois grupos abeliano elementar, que seria produto direto de cópias de C2, seria essa parte aqui, né? Então, eles atingem, o alfa dele, dessa parte aqui, é 1, ok? E uma coisa interessante é que a função alfa, ela absorve o produto direto por 2 abeliano elementar. Então, alfa aplicado nesses grupos aqui é a mesma coisa de aplicar somente nesses grupos, né? E aí, mesma coisa, para não abelianos, esse máximo se dá, então, no diedral, para não nilpotentes, no S3, para não solúveis, no S5, para não supersolúveis, no S4, e para grupos de ordem divisível por primos menores ou iguais a P, né, com P ímpar, se dá em CP. Supersolúveis, talvez é um conceito mais incomum, né? Então, um grupo é supersolúvel se ele tiver essa série normal, todo mundo aqui é normal no grupo, ok? E o quociente respectivo é cíclico. Então, vou dizer que o grupo é supersolúvel. Nosso caso aqui são grupos finitos, então a gente tem que todo grupo cíclico, né? Ele é abeliano, todo abeliano é nilpotente, caso finito. Todo nilpotente é supersolúvel e todo supersolúvel é solúvel. Então, a gente conseguiu então, esse resultado para essas famílias de grupos aqui, né? E aí eu vou comentar um pouco mais, então, desses resultados e de algumas coisas que envolvem essa função alfa. Tá, além daquela tabela, né, com aqueles resultados lá, nós também conseguimos classificar os grupos que têm alfa maior que 3/4. Aí, qual que é a sacada aqui, né? Qual que é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, é que se a gente pegar grupos que têm metade das involuções, né, que involução é esse conjunto aqui, é porque esse slide ele não ficou atualizado. Então, se eu pegar grupo que tem metade dessa involução aqui, né, aqui dessa forma aqui, se eu tiver com alfa maior que 3/4, eu vou ter metade dos elementos do meu grupo, mais da metade vão ser involuções. E tem uma classificação de Val que dá justamente esses 4 casos, né? E aí tem grupos específicos dessa classificação que vai nos dar o que a gente quer. Então, a gente classificou esses grupos que tem alfa maior que 3/4, né? Então, são grupos dessa forma, onde G não vai ter mais nenhuma cópia de C2, como um produto direto. Já está aqui as cópias de C2, né? Então, não tem nenhum fator direto de C2 aqui em G. Como eu expliquei, a alfa absorve esse produto direto para o C2, ok? Então, a gente classificou os grupos que têm alfa maior que 3/4, envolvendo essa quantidade de involuções. E aí caiu, então, nesses 4 casos que tem a ver com a classificação de Val, né? São casos mais específicos. E aí a gente vai usar, em alguns momentos, esse I de G como sendo realmente esse número de involuções. Então,
O elemento operado com ele mesmo da identidade, repare que também contém a identidade, né? Que ela também é operada com ela mesma, também dá 1. E todos os outros elementos que não são os triviais, não é o trivial, vai ter ordem 2. Okay? Bom, o Tarnausiano, ele propôs classificar os grupos da seguinte maneira, né? Então, você pega a quantidade de cíclicos, ela vai ser igual à ordem do grupo menos um valor R, com R nessa restrição. Okay? E aí, para cada R, o Tarnausiano e outros pesquisadores estavam fazendo essas classificações. Nesse trabalho com Garonzi, a gente generalizou um pouco isso, fez um pouco mais geral, né? Então, ao invés de fazer de R a R, vamos fazer um pouco geral. Então, como que foi feito isso? Aquela classificação de Val, aquela classificação que a gente fez, os 4 casos, ela vai nos dar isso aqui. Essencialmente, quando a gente testa muitos valores de alfa, esses pontos acabam sendo pontos de acumulação, né? Então, eu não tenho nenhum valor entre 1 e 7 oitavos. Então, depois de 1, o próximo valor seria 7 oitavos. Ok? Então, se eu pegar um grupo que tem maior que 5 sextos, repare que só tem ou maior ou igual a 5 sextos, né, o alfa, só vai ter 5 sextos, 7 oitavos, ou então 1. Né? E aí, voltando aqui nessa condição aqui, como a nossa alfa é dividir isso aqui pela ordem de G, então, dividindo pela ordem de G, a gente consegue expressar G em termos de G menos número de cíclicos. Então, se eu pegar um grupo que não é 2 abeliano elementar, ou seja, ele não é 1, o alfa dele, então é menor ou igual que 7 oitavos, né? E aí, essa conta aqui nos permite colocar a ordem de G dessa forma. Aí, aqui é que está a sacada, né? Então, se eu tiver um grupo que aquele R lá é N, eu vou isso aqui vai dar 8N, né? Ok? E aí, isso permite, então, fazer uma classificação mais geral. É assim, de modo bem particular, quando eu tiver G menos 9 subgrupos cíclicos, dá para achar, usando o GAP, né, quem são esses grupos. Cíclico de ordem 11, né? Então, o grupo de ordem menor ou igual a 72, que é 8 vezes 9, vai dar cíclico de ordem 11, diedral de ordem 22, ou esse produto direto desse cíclico com S3. Né? Então, isso generaliza um pouco a questão colocada pelo Tarnausiano. Essa função alfa, né, para poder provar essas propriedades que foram elencadas aí, ela tem algumas propriedades bem interessantes. Então, uma delas, que é essencial, é que a alfa é multiplicativa, né, nesse sentido. Então, se eu pegar grupos de ordem coprima, a alfa do produto dá o produto das alfas. E isso aqui é essencial nesse contexto, né? Outra propriedade também da alfa é relacionar ela com o número de involuções. Aí já tem muitos trabalhos que classificam grupos usando esse número de involuções, né? Então, poder fazer essa relação de alfa com o número de involuções vai nos permitir fazer muitas contas e usar esses artigos. Em particular, a classificação de Val também, né? A demonstração em si desses fatos, elas não são difíceis, dessas propriedades de alfa, né? Essencialmente, a gente parte daquela definição de número de subgrupos cíclicos sendo a soma de 1 sobre φ da ordem, ok? E aí a gente faz operações simples, né? Com a definição desse tamanho dessa quantidade de involuções. Agora, uma propriedade que eu acho que é mais assim, diferente, né, nessa alfa, é essa para quociente, né? Porque para eu ter a igualdade aqui, a G e um quociente de G, esse N tem que ser 2 abeliano elementar, tem que ser o produto direto de cópia de C2. Aí isso já faz uma boa diferença nessas contas, né? Então, a demonstração também usa definição da função Fiddioli, né? Não tem muita dificuldade. Aqui é se A divide B, a função Fiddioli satisfaz essa restrição. O Fid A é menor ou igual que o Fid B, né? E a gente usa isso agora aplicando o número de subgrupos cíclicos no quociente, né? Então, essas majorações aqui, elas são bem imediatas. E aí, essa propriedade a que eu falei anteriormente,
né? Quando tem a igualdade, então o N é 2 abeliano elementar, absorve produto direto por C2, né? Então essa também é outra propriedade também da alfa, ok? E também a demonstração dessa propriedade também é imediata, da definição da função phi de Euler e do item 3, né? Desse item aqui. Para ter igualdade, eu vou ter que ter essa igualdade aqui da φ da ordem de G e a φ da ordem de Gn. E aqui já envolvendo a alfa com um L normal em G, só que o L está contido em N, né? Então, se eu tenho essa igualdade aqui, a alfa de G também vai ser igual a alfa de GL, né? E também ela vem imediato dos itens anteriores também. E aqui para a interseção, aí durante as demonstrações do caso supersolúvel, né, essa propriedade aqui é bastante usada, né? E essa daqui a gente usou para o caso nilpotente também. Tá. No caso dessa propriedade 7, então eu continuo tendo essa mesma condição, né? Que alfa de G é igual a alfa de Gn e K é um subgrupo de G. Então, o que acontece quando eu pegar e avaliar essa interseção com esse normal aqui de G, né? Então, de novo, também é uma propriedade que não é muito complexa a demonstração, né? Usa também itens anteriores e essencialmente a função φ, né? Aplicada respectivamente nessa interseção aqui. Mas eu vou pular. E aquela classificação de Val, a gente usa também essa propriedade 8 aqui, né? Então, eu continuo tendo essa igualdade, ok? E aí, essencialmente, se o A pertence a G tem ordem 2, módulo N, né? Então, AN, né, vai ter ordem 2, nesse quociente aqui, Gn, né? Então, o A centraliza N, em particular, se Gn pode ser gerado por elemento de ordem 2, vai ser o caso de grupo simétrico, por exemplo. Esse quociente poderia dar um grupo simétrico, né? Então, pode ser gerado por elemento de ordem 2. Então, o N é central. Ok? Mas agora, o que eu gostaria de comentar seria esse resultado aqui, ó. A alfa, a gente já viu que ela absorve o produto direto por 2 abeliano elementar, né? Mas não necessariamente eu tenho que alfa de um grupo, né, coincide com a alfa do quociente por um normal. Mas pode acontecer e não necessariamente o grupo se fatora dessa forma, né? Por exemplo, o alfa de A4 é 2/3, o alfa de C3, que é um subgrupo do A4 aqui, né? Ele também dá a mesma coisa. E o C3 é o quociente de A4 pelo Klein, né? Então, e o A4 não é produto direto de C3 pelo Klein, né? Pelo grupo de ordem 4, 2 abeliano elementar de ordem 4, né? Então, nem sempre eu tenho que isso aqui, dando igual, vai implicar que G se fatora. E a gente conseguiu uma condição para que isso acontecesse. Então, se eu tiver o G um grupo e o N normal, né? Se esse quociente for isomorfo a um grupo simétrico, aí sim, aí essa condição aqui de igualdade aqui de alfa de G com alfa de N, né? Ela implica que o G é isomorfo a esse produto direto. Nesse caso, a gente já sabe pelaquela propriedade da alfa, que o N vai ser 2 abeliano elementar, né? Então, essa parte aqui vem da propriedade da própria alfa. Mas essa fatoração aqui, ela não é tão direta, né? E, essencialmente, usa aquele item, esse daqui, né? Então, o quociente pode ser gerado por elementos de ordem 2. É o caso do simétrico, né? Então, se ele for um grupo simétrico, ele satisfaz aquele item, e aquele item é essencial para provar essa condição aqui, né?
Esse teorema aqui, a gente chama ele de argumento de extensão, né? Então, a gente pode estender o nosso grupo aqui. Agora, para provar o caso nilpotente, então o Garonzo e o Patassini, inicialmente eles estudaram essa função BG de L, né? Então, o que o BG de L faz? É o número de elementos de G, tais que GAL dá 1. Ok? Aí, o resultado já um pouco conhecido de Frobenius é que esse L divide o BG de L. Então, o Garonzo e o Patassini estudaram esse BG de L, e usando esse BG de L, a gente consegue encontrar uma fórmula para calcular o número de cíclicos, de modo geral, de um grupo nilpotente de ordem n, né? E aí, essencialmente, consegue calcular então a alfa para grupos nilpotentes. A gente também obteve um resultado, né, com o Garonzo, obteve um resultado para um resultado que a gente chama de assintótico, né? Então, como que se comporta no limite essa alfa de um produto direto de cópias de G, né? Então, aqui expoente de G é o MMC das ordens dos elementos de G, né? Então, como se comporta no limite, né? Então, no limite, ele vai para 1 sobre φ aplicado no expoente de G. Então, para a gente, isso aqui foi bem curioso na época, né? A gente não esperava que fosse para esse número aqui tão simples, digamos assim. A gente tentou provar isso aqui para grupos simples, aqui, e acabou obtendo essa forma mais geral aqui, né? Deixa eu só adiantar aqui. Nesse lema aqui de Frobenius-Schur, né? Esse de G, então, a gente já sabe quem é, que é o nosso número de involuções. Esse K de G, né, é o número de classe de conjugação. E aí a gente conseguiu relacionar essa alfa com esse CP de G, né, que é com a probabilidade de comutar. Então, a probabilidade de comutar, ela de modo geral vai ser assim, mas ela se restringe, você pode fazer essa forma aqui, número de classes de conjugação de G, pela ordem de G. E aí, como esse número de evoluções está relacionado com essa quantidade aqui, então a probabilidade de comutar está relacionada com o número de evoluções, que por sua vez, a gente já viu lá, probabilidades anteriores, o I de G está relacionado com a alfa. Então, a alfa está relacionada com a probabilidade de comutar. Aí já tem muita coisa que pode ser envolvida quando está se falando da probabilidade de comutar, né? Em particular, os resultados do Guralnick e Robson sobre essa propriedade de comutar. Ok? Então, como eu falei, consegue relacionar então essa alfa com a probabilidade de comutar, essencialmente pelo item 2. Item 2, a gente voltar aqui, lá não dá para clicar. Então, a alfa está relacionado com, né, o I de G, ok? E aí o I de G está relacionado com a probabilidade de comutar. E aquele maior ou igual a meio é por causa disso aqui, né? Vou voltar lá. Bom, e aí aquela parte que eu comentei do C3, né? E então esse aqui seria o nosso argumento de extensão, né? Se esse é igual e esse aqui é um grupo simétrico, então o G é isomorfo ao produto direto. Ele vai chamar isso de argumento de extensão. Ele é usado para a gente provar diretamente o caso, tanto o caso não solúvel, né? Quanto o caso não supersolúvel. Então, se o grupo ele é finito e não é solúvel, então o alfa dele é menor ou igual que o alfa do S5. O S5, então, é a cota superior nossa aqui, ok? E a igualdade ocorre, então, somente quando o G é S5, produto direto com C2N, né? Com abeliano elementar. E aí, a ideia em si, então, é pegar esse radical solúvel, né? Que é gerado pelos normais solúveis aqui, por um resultado do Guralnick-Robson, né, a gente tem a probabilidade de comutar relacionada com
esse índice. E a gente já relacionou a probabilidade de comutar com a nossa alfa. Então, esse índice também se relaciona com a nossa alfa. Ok? E aí, se a gente supor por contradição que se eu tiver com um cara não solúvel, né? O alfa dele for, então, maior do que o alfa do S5, eu vou chegar que, por essa conta aqui, eu vou chegar que o alfa, se eu supor por contradição, né? Eu vou chegar que o alfa de um quociente, né, do G pelo Sol, pelo radical, vai dar o mesmo alfa do S5. E aí, a gente vai cair no argumento daqui, né? Então, nesse argumento aqui, né? Então, eu vou estar com alfa do meu grupo, alfa de G pelo Sol, e o alfa de G pelo Sol como sendo o S5, né? O G pelo Sol como sendo o S5. E aí eu vou acabar caindo no argumento também de extensão. Então, isso provaria o caso solúvel, né? E, essencialmente, para fazer o caso solúvel, a gente precisou muito do gap, porque aqui vai dar uma cota de grupos que a gente chama de quase simples, né? Que são grupos que contêm um simples e é subgrupo do automorfismo desse simples. Então, isso dava uma tabela grande, eu não coloquei ela aqui, que ela ficaria ruim aqui, mas dá uma tabela grande, e aí nessa tabela a gente verificaria, então, essa contradição, né? Tá, aí, caminhando para um lado mais de problemas, o Tarnauciano e o orientando dele de doutorado, eu acho que já deve ter defendido, o Larozek, né? Então, eles estudaram esse artigo com Garonzi e fizeram algumas classificações para grupos com alfa igual a 3/4. Lembra que na classificação de Val, o alfa é maior que 3/4, né? Aqueles casos, 4 casos. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente estudou grupos com alfa maior que 3/4, por causa da proporção entre o número de involuções e a ordem do grupo ser maior que meio, né? Então, a gente estudou essa classificação aqui para alfa maior que 3/4, né? Por causa dessa condição aqui. No caso do Tarnauciano e o Larozek, eles começaram, então, a estudar o caso 3/4. E aí, no caso 3/4, eles fizeram algumas classificações para grupos que o comutador é central, mas não fecharam essa classificação para 3/4, né? Ok? Estudaram alguns grupos bem particulares com alfa igual a 3/4. Aquela demonstração do caso 1, 2, 3, 4 lá da classificação de Val, ela não engloba esse caso 3/4, ok? Por causa da proporção do número de involuções. Então, a demonstração não serviria para estudar o caso 3/4. Então, eles começaram a estudar o caso 3/4 e o Shen, o Ruling Shen, né, ele começou a estudar esse caso em que alfa de G é igual a G sobre N. Então, de modo mais geral, né, alfa de G é igual a G sobre N. Né, e não necessariamente G sobre N sendo simétrico. Ok? Que foi o que a gente fez. E aí, com a orientanda dele, que está fazendo doutorado agora em Brasília, a Xiaofang Gao, então, Hu Shen com a Xiaofang Gao, eles acabaram de fechar um artigo que classifica completamente o caso 3/4. Então, essencialmente, vai dar diedral, ou o grupo vai ser duas possibilidades de diedral, ou então o grupo vai ter expoente 4 e a proporção de involuções pela ordem do grupo é exatamente meio, né? Então, realmente, também não cairia no nosso caso. Ok? Bom, o Almeri deve conhecer, não sei se fala Rojat, mas o Rostami, o Almeri tem artigo com ele, o Mozi Amiri, né? E o Rostami, então, certa vez ele queria estudar a relação entre o alfa de um subgrupo e o alfa do grupo. Não é imediato que tem alguma relação direta de ser menor, maior, né? Mesmo no caso que o H for normal, né? Porque assim, quando é normal, a gente já tem isso aqui da alfa, ok? Mas, de modo geral, por exemplo, se eu pegar S3 e pegar o normal dele, o C3, é um normal dele, então aqui vai dar C2, o alfa de abeliano elementar, aqui faltou botar o índice, mas é C2, né? O grupo ciclo de ordem 2, dá 1. Então, por esse lado, dá 1.
O alfa de S3 dá 5C, ok? Então, dá menor que 1, né? E, por outro lado, o alfa do C3 dá 4C. Então, a priori, você não tem nada que você possa falar assim, de modo direto, que dê alguma relação aqui, né? Entre o alfa do H e o alfa do G, sabe? Mas eles propôs isso daí, mas não vi um teorema que relacionasse de modo tão direto, né? O alfa de um subgrupo com o alfa do grupo, né? De modo geral aqui, né? Uma coisa mais geral. E que não tivesse essa condição aqui, né? Que o G sobre N for isomorfo a um grupo simétrico. Tá, com o Raimundo Bastos da UNB, e o orientador dele de mestrado, o Robério Rogério, da UFC, da Federal do Ceará, a gente começou a estudar um trabalho que envolve coberturas maximais, né, de um grupo. Então, eu vou falar agora de cíclicos maximais, né? Então, eu pego um subgrupo cíclico, ele é maximal, né, se não existe nenhum outro elemento no grupo, tal que esse cíclico esteja dentro desse cíclico, né? Então, se não existir esse cíclico aqui, então esse cíclico nosso vai ser dito maximal, né? E esse lambda de G vai denotar o número máximo de subgrupos numa cobertura irredundante, né? Então, cobertura, o G é uma cobertura de subgrupos, eu posso escrever G como a união desses subgrupos, né? E redundante quer dizer que se eu tirar um subgrupo lá, o G não está mais igual a essa união, né? Essa união passa a ser própria nessa cobertura que a gente vai dizer aqui. Então, se o G não é cíclico, né, esse lambda de G, ele é exatamente o número de cíclicos maximais. Né? Então, esse lambda de G, ele vai ser relacionado com o nosso alfa. Porque o nosso alfa, ele computa, né, no numerador dele, o número de cíclicos. E aí, claro que aqui é mais restrito. Nem todo cíclico é um cíclico maximal. Né? Então, se eu pegar esse lambda e dividir pela ordem de G, eu vou poder comparar essa nova função com a minha função alfa. Então, com o Raimundo Bastos, né, e o Robério Rogério, a gente fez essa classificação. Então, o número de cíclicos for menor ou igual a 7, o G vai ter que ser supersolúvel, né? E a cota é ótima porque o A4 ele não é supersolúvel e ele tem 8 subgrupos cíclicos. E um critério de solubilidade é que se o número de cíclicos for menor ou igual a 31, né? Então o grupo tem que ser solúvel. E o A5 tem 32 subgrupos cíclicos, então a cota também é ótima. Aí como que isso se relaciona com o nosso alfa, né? Nesse sentido aqui. Então defino a nova função beta como sendo lambda de G sobre a ordem de G. Por isso que eu falei, né? Desse lambda de G ser menor ou igual que C de G, né? E a igualdade, então, é somente quando G for trivial, porque o nosso C, ele conta 1. 1 não é cíclico maximal, né? 1 está contido em qualquer cíclico. Então, o gerado pelo 1, né? O subgrupo com um elemento, ele é cíclico, mas ele não é maximal. Então, o lambda não vai contabilizar ele na contagem de todos os cíclicos maximais. Mas ele é cíclico. O gerado pelo 1 é cíclico. Então, ele está contabilizado aqui, né? Então, a gente tem essa restrição aqui. A gente, então, colocou de estudar isso aqui. Então, talvez tenha propriedades, talvez até as mesmas que foi detectado pela alfa, talvez a beta também detecta. Né? É uma cota por baixo. E como o alfa está relacionado com a probabilidade de como está relacionado com evolução, então o beta também vai estar relacionado. Essa beta ela já tem algumas das propriedades que a alfa tem, daquelas listadas lá acima, né? Então, faz um pouco de sentido estudar também essa beta. Com o Leonardo Cruz, que é meu aluno de C, a gente está estudando outra função, né? Que ela computa agora o T sobre a ordem de G ao quadrado, onde T é o número de subgrupos supersolúveis. Então, todo cíclico é abeliano, todo abeliano é nilpotente, todo nilpotente é supersolúvel. Né? Então, tem que ter relação
assim, a esperada entre θ de G e alfa de G, mesmo dividindo aqui por ordem de G ao quadrado para poder se comportar um pouco melhor, né? E aí, a gente usando o gap e fazendo algumas contas também na mão, então a gente espera que essas conjecturas que vêm a seguir, elas se confirmem, né? Então, tem uma relação entre alfa e esse θ de G, né? A alfa eu divido só pela ordem de G, como o numerador é quantidade de subgrupos cíclicos, então aqui, né? Na verdade, aqui tinha que ser um igual aqui, né? Menor ou igual, né? E aí, então a gente espera que tenha relação. Aí, quais são essas conjecturas? Quais são esses valores ótimos que a gente espera obter? Bom, essa primeira conjectura a gente acredita que esteja provada, que a gente já conseguiu provar usando propriedades da alfa, né? Então, se G é um grupo tal que G tem ordem N, e Cn é um grupo cíclico, né, de ordem N, o θ de Cn é menor ou igual que o θ de G, ok? E a igualdade, se somente se o G é cíclico, ou cíclico, produto direto, alguma coisa, mas provavelmente somente se o G é cíclico, né? Então, essa aqui a gente acho que consegue provar usando as propriedades da alfa. A gente acho que conseguiu fazer esse daqui. Os outros não. Então, se eu pegar um G não solúvel, lá na, lá na, lá na alfa, eu também tinha uma cota, mas não era S4, né? Era S5. Essa cota com S4, né? Então, não solúvel, eu vou ter, se o G não tiver um C2 como fator direto dele, ou seja, G não tem C2, se G se fatora como algum produto direto, né? Esse C2 não aparece. Então, o θ desse G, a priori, seria a mesma coisa do θ do S4. E a θ também, em termos de propriedades, o esperado é que tenha muitas dessas propriedades que a alfa tem, inclusive a propriedade multiplicativa, né? O θ do produto direto de dois grupos de ordem coprima seria, seria o produto das θs, né? Então, a igualdade somente se GS4. Agora, eu acho que S4 aqui mesmo e não solúvel, não vai ser super solúvel, não. Espero que a igualdade não esteja equivocada. Não, não tá não. Porque o caso não super solúvel seria no A4, né? Então, essa leitura aqui, G não possui C2 como fator direto, é só para poder otimizar a escrita mesmo. Okay? E no caso não nipotente, seria S3. Então, repare que essa θ, o A4 é o menor grupo não supersolúvel, né? Aqui você deu no A4. Aqui, isso aconteceu no S3. Aqui deve estar errado. Aqui vai ter que ser A5, né? E não S4. Aqui. Então, aqui vai ser A5 ou S5. Está digitado errado. Porque S4 tem ordem 4 fatorial, 24, e 24 é solúvel, né? Então, aqui não vai ser o S4, ok? Aqui vai ser o S5 ou A5, aqui está digitado errado. Então, assim, essas cotas estão acontecendo nos grupos já esperados, né? O menor grupo não onipotente, o menor grupo não supersolúvel. Aqui provavelmente deve ser A5, que é o menor grupo que não é solúvel, né? A5 é o grupo de ordem 60. Então, é esperado também isso. Então, assim, se alguém tiver interesse em fazer, está em aberto, né? Isso aqui. E com isso eu fecho. Eu só queria explicar algumas dessas referências. Esse artigo do Garonzi Patassini é um artigo que trabalha muito com aquela coisa inicial que eu falei, né? Que é você detectar propriedades pela ordem de soma dos elementos, né? Por funções multiplicativas, ok? De grupos finitos. Então, esse artigo aqui é muito, muito interessante, eu recomendo a leitura dele. O GAP, para quem não conhece, é um software de álgebra, né? Então, um software que faz contas muito boas com grupos finitos. Faz também com grupos infinitos, mas faz contas muito boas com grupos finitos. Esse foi o artigo com Garonzi. Né? A probabilidade de comutar um artigo muito bom para ler isso é esse artigo do Gronick Robson, da Jonathan Algebra, esse artigo muito bom. Aquela classificação de Val, para quem se interessar mais especificamente, né? Ela é feita com evoluções, a gente fez com alfa. Né? Então, quem se interessar, esse artigo aqui é o artigo do Val.
O Tarnosiano, aquele problema de computar, né? Se a quantidade de cíclicos é igual à ordem do grupo menos um R, então, para cada R entre 2 e a ordem do grupo menos um, classificar esses grupos. Então, esse seria o artigo do Tarnosiano, do Mário Tarnosiano, eu acho que ele é romeno, se eu não me engano, o Tarnosiano. Esse é o artigo aqui com o Tecno acentuou, né? Colocou errado, mas é o artigo com o Raimundo e o Robério, né? Que envolve coberturas maximais, envolve aquele beta, né? Ok? E é isso. Não sei se eu extrapolei o tempo, se foi muito rápido. Então, vamos agradecer ao professor Igor a apresentação. Muito obrigado. Tá? Algumas perguntas ao professor Igor? Alguém quer colocar uma pergunta? Pode repetir o nome do software que você citou anteriormente? Do software? Isso. Sim. É o GAP. Se você tiver interesse em aprender sobre o GAP, basta você me enviar um e-mail, né? Eu posso deixar meu e-mail aí. Eu posso te enviar um material, eu não sei se você entende inglês ou não, mas eu tenho um material dele, o manual dele em português, né? Tanto para a versão interativa, que é uma versão muito parecida com MATLAB, com Maple, que você pode voltar a editar, né? Você pode fazer como se fosse Word com matemática. Então, tanto para a versão interativa, né? Quanto para a versão terminal, que a gente chama, como se fosse uma janela de MS-DOS, terminal, que você abre o GAP e começa a usar. Esse GAP interativo, ele tem esse GAP terminal embutido, né? Dentro da pasta dele. Você pode usar qualquer uma das duas versões. E o GAP é software livre, então se você digitar GAP, download, grupo, você vai conseguir também baixar na página do GAP a versão que tiver lá mais atual possível, né? Funciona para Linux, para Windows, para o que você tiver, você tem o GAP. Inclusive, pacotes específicos do GAP também vai achar no site do GAP, né? Então, o GAP tem vários pacotes bem específicos, talvez pode ser o seu caso em algum momento, mas, digamos assim, para uso geral, se você quer trabalhar com teoria dos números, com um pouco de combinatória, né? Com grafo. Então, para esses usos mais gerais, com grupos finitos, etc. Grupos simples, né? Então, você talvez não precise baixar grandes pacotes e pode usar o GAP de modo mais tranquilo, né? Ok, mais perguntas de alguém? Então, eu teria uma pergunta para você, Igor. É o seguinte, alguém já tentou usar estas funções para definir tipo medida, ou topologia? Also, eu mais interessado usar medida acima deste grupo. Pergunta excelente. Pergunta excelente. Deixa eu colocar nessa daqui, primeiro. Né? Então, o problema geral, qual que é o problema geral que o pessoal estuda aqui, né? Então, eu pego uma função f dos naturais nos reais. Eu coloquei no outro slide atualizado, mas não apareceu aqui. Então, você pega uma função f dos naturais nos reais, né? O que essa função f faz no grupo? Ela leva na soma dos elementos percorrendo o grupo de f aplicado na ordem de x. Então, f aplicado na ordem de x. Isso aqui tudo seria f aplicado na ordem de x. Em particular, quando f é 1 sobre φ, dá isso aqui, né? Ok? Então, f aplicado na ordem de x. Uma das coisas que o Tarnausiano, pelo menos, fez também, é calcular a questão de densidade. Tanto ele quanto o Larozek, né? Calcular a questão de densidade. Não só para esse caso que você está avaliando a ordem do elemento, mas também avaliando o que a gente chama de reticulado, né? Serão todos esses subgrupos. Aí pode ser os subgrupos solúveis, os cíclicos, os nilpotentes, não nilpotentes, etc. Você pega um conjunto de subgrupos e você avalia agora essas funções, né? Seja dividindo pela ordem do grupo ao quadrado, né? Etc. Você avalia a questão de densidade. E, em geral, se restringe no intervalo 0,1. Então,
essa função alfa está aqui no intervalo 0,1. Na prática, quando você vai usando o gap e deixando rodar para vários valores, né, para vários grupos, você vai vendo que alguns pontinhos vai ficando mais escuro se você plotar todos eles juntos, que seriam o que a gente vai chamar de nossos pontos de acumulação, né? E tem alguns pontos mais espaçados. Então, nessa tabela aqui, esses pontos aqui são os pontos que seriam os pontos de acumulação, ok? Então, tem como relacionar assim essas funções, não só essa alfa, mas como a função que computa as ordens, computa essas outras coisas, relacionar com densidade. Então, se não for densa no intervalo 0,1 como um todo, porque pode ter esse vácuo aqui, né, do 7/8 para o 1, mas algumas dessas funções, elas são densas, né, você consegue provar a densidade dos grupos aí, nesse intervalo 0,1, né, porque a imagem da função vai ser densa no 0,1. Dá para concluir destas funções, esta é uma propriedade de densidade e uma propriedade desta função, porque tem valores nas frações, vamos dizer, ou nos reais. Mas dá para fazer tipo pullback ou pullback as propriedades para definir uma estrutura acima do grupo ou acima do tipo topologia ou uma coisa acima do conjunto do grupo? Isso eu gostaria de saber. Boa pergunta. Boa pergunta. Ou pelo menos alguns grupos ou alguma classe de grupos se mostra como espaço com medida ou mesurável, essas coisas. Assim, espaços com alguma medida que eu já vi, né? Assim, claro, nesse contexto de grupos finitos, a questão da densidade, né? Então, você define a função e vê se a imagem da função é densa no intervalo 0,1, etc. Mas, com medida, eu vi muito para grupos infinitos, né? Para grupos finitos, eu não me recordo aqui de eu ter visto alguma coisa assim nesse sentido. E aí você tem, né? Você tem a integral num grupo, etc, né? Medida de Ra, né? Quando você está com grupos de Lie, por exemplo, com grupos de Lie, né? Você envolve medida de Ra, com um grupo profinito, que a topologia do grupo é Hausdorff, o grupo é compacto, Hausdorff totalmente desconexo, né? Então, esse grupo topológico. E aí, sim, lá nesse contexto, você... Não que os grupos finitos não sejam também, né, com a topologia discreta, por exemplo, né? Não possam ser grupos topológicos, né? Mas eu vi isso mais para grupos infinitos, né? Nós temos vários conceitos, né? Se os grupos são um subconjunto de um espaço vetorial, ou se você tem uma avaliação, etc., nós podemos grupos topológicos neste sentido. Mas este seria mais um conceito, vamos dizer, usar uma função alfa-G para definir talvez uma outra forma, outra coisa acima dos grupos. Isso eu gostaria de saber. Ah, tá. Provavelmente, se você quiser estudar uma coisa assim que envolva isso aí, talvez seja, igual eu te falei, talvez seja buscar, pelo menos esse que eu sei que tem medida de Ra, né? Isso. Então você consegue ver esse tipo de coisa. E assim, estruturas acima do grupo, ou pelo menos com um funtor, né? Que você vai da classe de grupos para outra classe. O pessoal faz muito isso com grafos, então você pode partir do grupo e construir o grafo, né? Você pode partir do grupo e construir a álgebra de Lie, e aí obter propriedades disso, né? Entendeu? Mas, assim, eu vi isso mais para grupo infinito. Nesse contexto de grupo infinito, eu não li, assim, coisa, eu acho. Eu acredito que não tenho lido. Não. Então, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado de novo pela apresentação e pela lindos resultados. Muito obrigado. Ok, de nada. Eu que agradeço. Obrigado, Igor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Espero um dia apresentar presencialmente na UFAM. Nunca fui em Manaus. Gostaria de conhecer.
Bom, você já é convidado. Obrigado. Então tá. Pessoal, vamos dar aqui uns 5 minutinhos para organizar a palestra da professora Maria Isabel e já retomamos. Bom, Igor, muito obrigado. De nada. Vai ser aqui mesmo, nesse mesmo canal, a próxima? Isso, vai ser aí mesmo. A gente nem vai... Bom que eu nem preciso sair, então. Eu mesmo